Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Beltrão, médica, infectologista. E eu sou Bruna Beltrão, acadêmica de medicina. A gente vai falar sobre as arboviroses. Na verdade, continuar falando sobre arboviroses. Depois da gente conversar sobre a dengue e ter mais ou menos um conhecimento definido, a gente vai passar para outras arboviroses muito importantes também, epidemiologicamente falando. E agora, nesse momento, a gente vai falar da chikungunya. Então, assim, não deixa de ser uma doença também transmitida, pelo vetorzinho muito importante, que a gente vai ter sinais e sintomas clínicos muito similares ao da dengue, mas que tem uma característica marcante, que é aquela história da dor e edema residual que ela apresenta. Então, vamos começar a falar tecnicamente sobre a doença. Então, vamos lá. Qual é o nome do vírus, Bruna? Bom, é causado pelo vírus chikungunya, que ele é da família Togaviridae, que é um opavírus. Beleza, transmitido tal qual a dengue, pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus. Certinho. E aí a gente lembra que é a história da fêmea que faz o repasto, né? E aí que o horário de repasto é aquele mesmo horário tradicional do horário do mosquito da dengue, que é qual? Quando a gente tá ali no final, Nunca vi a gente falando que no final da tarde deve-se fechar as janelas e as portas para poder evitar, Então, o repasto normalmente ali no período vespertino e às vezes também no início da manhã. Tá certo? Então, que é o momento de repasto mais tradicional. Mas se a gente fosse falar, é só pelo repasto? Não, você tem outras formas de contágio também, mas elas são mais raras. Você pode ter a transmissão vertical e transfusional também, mas é bem mais raro. Então, epidemiologicamente falando, o grande peso realmente está dentro da história da transmissão pelo mosquito. Certinho. E aí, o bichinho foi lá e picou. O Aedes aegypti ou o Aedes albopictus. Beleza. Eles foram lá, picaram, fizeram o repasto e era contaminado. Quanto tempo, período de incubação entre o momento da transmissão e o momento dos primeiros sintomas, Bruna? Ele pode ser de 1 a 12 dias, mas o período mais comum, mais observado é de 3 a 7 dias. Isso a gente está falando realmente da história da picada, do repasto. E aí a gente não tem dados muito confirmados sobre a questão do período de incubação, tanto na questão transfusional, nem na questão vertical. Certo? E como é, clinicamente, já que a gente está falando? Bom, tem pacientes que são assintomáticos, Bruna? Tem. Cerca de 30% dos pacientes, eles são assintomáticos. Os outros 70% são sintomáticos. Então assim, a gente lembrando que esses pacientes assintomáticos não deixam de fazer parte da janela ou ciclo, do ciclo de transmissão, Eles continuam ali sendo fonte de vírus para os mosquitos, não é verdade? Sim. E quais são as 3 formas que a gente tem? Bom, a gente pode ter as formas típicas, que são a aguda, a subaguda e a crônica. E a gente tem uma forma atípica, que é a forma grave. Então não é típico que seja grave, Não. É fora do que seria o padrão. Isso. Tá certo. Então a gente falando da forma mais simplória, Que é a forma aguda, que é aquela que a gente confunde normalmente com as outras arboviroses. Isso. Como é que é? Bom, a forma aguda, ela pode durar até 14 dias. Olha, 14 dias. Isso significa que é um pouco mais do que a dengue, Sim. Porque a dengue, se a gente lembrar, ela dura normalmente um pouco menos, não? Então, assim, a gente tem aquele paciente com processo febril que dura em torno de 4 a 7 dias, mais ali especificamente 5, e aí o paciente tem aquele período de exantema e logo depois fica bom. Então, assim, já é uma diferença. Isso. Continua. A febre, ela tem um início súbito e ela é mais moderada. Ela vai até ali uns 38,5. Ela não é tão intensa quanto a da dengue. E ela pode ser de que características? Ela pode ser bifásica? Pode. Pode ser que mais? Ela pode ser bifásica, ela pode ser intermitente também. E ela pode ser contínua. Tá certo. Então ela pode se apresentar de 3 formas a febre. Então nós temos uma febre moderada que pode se apresentar bifásica, contínua ou intermitente. Perfeito. E aí esse paciente que tem esse processo febril, que normalmente dura ali até o 14º dia, ele tem que também apresentar as dores, Sim. Como é que são as dores? É poliartralgia. Então ele vai sentir dor nas articulações, ele pode sentir dor nas costas também e dor muscular. Mas o que é mais visto é essa dor articular.
Certo, então essa poliartralgia, que na verdade não se difere muito da poliartralgia das outras arboviroses, tá certo? Agora, essa questão da poliartralgia, que não se difere muito, ela é mais presente na chikungunya do que nas outras. Isso. Em quase 90% dos pacientes ela se apresenta. E é por isso que ela é tão, entre aspas, massacrante para o paciente, ela é muito dolorosa e o paciente muitas vezes precisa de um apoio analgésico melhor. Isso. Né? Tá certo. Cefaleia pode estar presente? Cefaleia pode estar presente. Náusea, vômito. Náusea, vômito, Mal-estar geral, fadiga, astenia. Exantema cutâneo também. Bom, beleza. Então, como é o exantema cutâneo da história? O exantema cutâneo, ele é maculopapular. Então, ele é muito parecido com o da dengue. Sim. Só que uma diferença é que ele pode surgir durante o período de febre. Ele tende a surgir durante o período febril, Isso, né? Porque se a gente lembrar da história da dengue, a gente lembra que o rasgo cutâneo, né? Aquelas lesõezinhas de pele que surgem normalmente na defervescência da febre. Enquanto do que a gente fala da chikungunya, ele surge logo nos primeiros dias, né? Exatamente. Beleza. Coça? Coça, pode coçar. Pode ser pruriginoso, mas pode também não ser pruriginoso e não é um dos grandes problemas, tá certo? Onde mais atinge? No rosto, no tórax. Rosto e tórax atinge bastante. E aí ele tende a limpar em torno de 3 a 4 dias no máximo ali, o paciente vai ter uma melhora espontânea. Certo. Fora isso, alguns outros tipos de expressões? Pode ter dermatite esfoliativa, hiperpigmentação, algumas lesões vesiculobolhosas, mas elas são menos frequentes. A fotossensibilidade também, o paciente pode... A fotossensibilidade é importante, né? E a hiperpigmentação também. Certinho. Então, falamos dos principais sinais e sintomas, tá certo. Então, falando agora da história da transmissão vertical. Passamos para a transmissão vertical. Quais são os sinais e sintomas clínicos comuns num bebezinho, né? Do neonato positivo? Certo. No começo, o neonato ele não vai apresentar sintomas. Você vai começar a observar o sintoma a partir do 4º dia. O paciente ele vai começar a ter síndrome álgica, vai ter exantema, ele vai começar a ter uma mudança de comportamento, vai recusar a mamada e a partir disso a gente começa a ficar em alerta a respeito da chikungunya. Alerta especialmente se a mãe teve sintomas, sinais e sintomas 2 dias antes ou 2 dias após parto. Né? Que é o período ali periparto. E a gente também tem uma outra questão, é a possibilidade de agravamento. Essa possibilidade de agravamento, né, vem especialmente com algumas formas, que são as formas neurológicas, especialmente as meningoencefalites. Certo. E aí, se a gente não estiver falando da história da fase aguda, que a gente estava falando até o 14º dia, né? Fase aguda. E a fase subaguda? Perdi minha xícara. Ela pode tá ali. Ela pode durar até 3 meses. Certo. E a gente já tem desaparecimento da febre. O que vai acontecer mesmo, que é muito característico, é a dor articular. É muito comum a gente estar no consultório e chegar esse paciente. Aquele paciente que já teve processo febril, consegue desenhar exatamente o período, vamos dizer assim, inicial do processo, e aí ele evolui com essa artralgia, né? Com essa dor articular. Essa dor articular, tem alguma articulação que é mais acometida? Dos punhos, das falanges e dos tornozelos. São muito acometidos. Muito acometido. Tem paciente que chega falando da dificuldade até mesmo de caminhar, tá? Então, assim, por experiência, eu tive um paciente, Bruna, que deixou de caminhar porque não conseguia levantar da artralgia intensa que ela tinha na coxa femoral. E era paciente ígido posteriormente? Anteriormente? Era paciente ígido anteriormente. Uma mulher de aproximadamente 40, 45 anos, em idade laboral, e assim, não tinha uma doença prévia e ela evoluiu com uma dificuldade de deambulação extrema. A grande questão da chikungunya é a morbidade pós-chikungunya, pós-doença. Perfeito. E também tem uma outra, a síndrome do túnel do carpo, né? Que pode acontecer. Pode acontecer. A síndrome do túnel do carpo pode muitas vezes ser confundida com uma doença laboral, né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre. E ainda, né, que a gente pode acontecer? A gente também pode ter exantema? Pode. Aquele exantema maculopapular. E, além disso, pode ter lesões purpúricas. Elas podem também se apresentar como lesões vesiculares ou bolhosas. Alterações vasculares
importantes. Beleza. E aí a fase crônica? Ai, fase crônica é uma fase dolorosa. Olha, a gente encontra paciente às vezes com 2 anos de evolução de doença, 1 ano e meio, 2 anos ali chorando, engano. Mas vamos. Quais são os fatores de risco dessa dor articular, de todo esse processo inflamatório crônico, evoluir de forma crônica? Bom, o paciente ele pode, é um fator de risco ele ter uma patologia articular anterior, ele ser maior de 45 anos, Sim. ser do sexo feminino e ter uma maior intensidade de artralgia na fase aguda. Certo. Eu tenho visto muito em consultório pacientes, especialmente com fibromialgia, que desenvolvem dores assim articulares severas em fase crônica. Esse comprometimento articular normalmente não leva a deformidades, né? Mas a gente encontra o edema, o calor da articulação normalmente é pequeno, a gente quase não encontra o calor articular e o rubor tende a ser leve, né? Artropatias destrutivas semelhantes podem acontecer, mas não é tão comum, mas pode acontecer, né? Assim, vamos dizer assim, as erosivas ou destrutivas, como a psoriática e a artrite reumatoide, eles podem acontecer, mas são raros. Certo. Então, outras manifestações da fase crônica? Cefaleia, prurido, exantema cutânea, bursite, tenossinovite, também sinovite pode acontecer, parestesias, que é aquele formigamento, dor neuropática, fenômeno de Raynaud. E aí a gente lembra sempre de algumas coisas, né, que podem se acumular. Por exemplo, processos depressivos. Isso, e aí eu achei extremamente interessante, porque tem essa questão, tanto na fase subaguda quanto na crônica, a presença da possibilidade do paciente ter quadros depressivos. Afinal de contas, viver com dor é algo muito ruim, tá certo? A gente sabe que essa fase pode durar por até 3 anos, mas existem relatos muito maiores que chegam até mesmo a 6, tá? E aí, se a gente for falar da possibilidade diagnóstica? Certo. Bom, possibilidade diagnóstica. O paciente vai apresentar uma leucopenia com linfopenia e uma plaquetopenia. Não deixa de ser similar à dengue. Não tá deixa certo. de ser similar. E aí o PCR e o VHS aumentados, esse PCR e VHS aumentado, eles podem perdurar pela fase subaguda e podem perdurar também pela fase crônica, tá certo? O aumento de algumas enzimas hepáticas que acontecem tal qual tá lá, a gente sempre fala da história da dengue, sempre fala da zika e das outras arboviroses. E na fase crônica a gente deve solicitar alguns outros exames, né, pra gente poder simplesmente afastar diagnósticos acessórios, como citomegalovirose, hepatite B, hepatite C, né, que podem se associar. HIV, sífilis e outros mais. Mas o diagnóstico específico, para eu saber se a gente está ou não está com chikungunya? Bom, é a pesquisa do RNA viral. Você pode fazer através do RT-PCR ou QRT-PCR. Ficou famoso agora, né? Isso. Com a história do Covid. Porque do Covid é até o 7º dia, mas no caso da chikungunya, você vai fazer esse exame até o 8º dia de origem dos sintomas. A popularização desses termos e do conhecimento desses exames foi muito grande agora, né? Beleza, mas se passar essa fase, tem como eu conseguir também diagnosticar? Tem. Aí a gente vai fazer a pesquisa de anticorpos, que pode ser feito pelo teste, o ELISA. Tá certo. Ou o teste imunocromatográfico. Então a gente está atrás do IgG. E do IgM. Diagnóstico diferencial, todas as arboviroses, né? Então a gente tem a dengue, a gente tem a zika, maiaro, oropus, mas pode ter também malária, febre reumática, leptospirose, né? Febre reumática, gostei, febre reumática é boa. Mas aí também pode ser artrite reumatoide, né? Todas as doenças que levam ali a essa dor crônica também podem aparecer. E o tratamento? Bom, não existe um tratamento específico. O tratamento vai ser com suporte, vai ser com sintomáticos. Vai tentar aliviar a dor, antitérmico, analgésico, vai trazer aquela hidratação. Só que existem alguns medicamentos específicos que devem ser evitados. Certo. E a gente vai evitar o quê? Os AINES. Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. E aí a gente está falando exemplos?
Exemplos: ibuprofeno, Diclofenaco, aspirina. Beleza. Então a gente está evitando isso por quê mesmo? Por conta da chance de acontecer algum sangramento, alguma hemorragia. Então, por exemplo, a aspirina pode propiciar úlceras, né? E aí a gente tem o repouso da articulação, você pode pensar em realizar compressas frias, né? Ou compressas mornas, e você pode fazer até mesmo a alternância das compressas. Certinho. E aí, tudo bem, meu paciente evoluiu com dor e a gente está falando agora dos analgésicos. Para dores leves, você pode usar o quê? Você tem que saber seu pai é anestesista. Exato, Carla. Dipirona, paracetamol, a gente pode estar fazendo. Dipirona de 30 a 50 miligramas por quilo. De 6 em 6 horas. Ou paracetamol de 500 miligramas a 750 com intervalo de 4 a 6 horas. Beleza. Quando você não conseguir com um deles só, você pode alternar os dois, tá? Usar a dipirona associado com paracetamol. Daí, quando essas dores não passam, você acaba tendo a necessidade da associação de uma terceira droga. Tá certo? Que a gente estaria falando do quê? Do tramadol. Beleza. Na verdade, dos opioides, né? Dos opioides. Do tramadol, que seria uma boa possibilidade. Não se usa corticoide na fase aguda. De jeito nenhum. Beleza, tá certo. Então, o uso do corticoide, ele vai ajudar muito na fase subaguda e na fase crônica. A gente deve utilizar sim. Vai reduzir edema, vai reduzir dor, né? Reduz a atividade inflamatória de uma forma geral, mas deve ser evitado na fase aguda. Falando em prednisona, dose? A dose é de meio miligrama por quilo de peso, né? Uma vez ao dia. Beleza. Pela manhã, para poder ajudar, né, a história do ciclo circadiano ali do corticoide. Tudo bem. Só que aí o paciente não melhorou com o corticoide, Bruna. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer imunomodulador, como a hidroxicloroquina ou o metotrexato. Então a gente pode utilizar a hidroxicloroquina e o metotrexato, né, para a gente tentar fazer essa imunomodulação. Tudo bem, com efeito anti-inflamatório. E a dose da hidroxicloroquina, normalmente a gente faz dose diária, não podendo ultrapassar a dose de 600 miligramas por dia. Tá certo. E o metotrexato, a gente faz as doses, na verdade, semanais ou pelo menos 2 vezes por semana para o paciente. A gente lembra que esses remédios, quando a gente toma de longa data, como é a proposta para tomada aqui, pelo menos de 1 mês, 2 meses de tratamento, a gente está falando de um paciente que vai ser acompanhado, né, com exames laboratoriais, exames de imagem, eletrocardiográficos e afins. Certo? Certo. Fora isso... Acabou. Acabou.